Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando o programa Mais à Esquerda, um espaço que tem procurado fomentar o pensamento socialista e marxista aqui na TV 247, procurando sempre trazer uma reflexão acerca de um novo livro que está sendo lançado, ou de uma obra que já tem importância na história do pensamento crítico, mas também nós não nos furtamos a analisar a conjuntura. E, dado um somar de encadeamentos que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, aí, especialmente nas últimas mais ou menos 3 ou 4 semanas, eu convidei para mim um dos principais, entender, analistas políticos no Brasil, que consegue abarcar o melhor da tradição da filosofia política, da teoria política, para fazer análise da conjuntura. Claro que ele tem uma especialidade, e já mostrei para vocês aqui no último encontro, escrito sobre a questão militar, que é algo que eu diria que nós da esquerda brasileira temos um trauma que nunca foi tratado, mas ele é um homem que está sempre atento às grandes questões da geopolítica, e por isso que eu convidei. Então, sem mais longa, professor Hector Luiz Sampierre, muito obrigado, eu agradeço a sua disponibilidade e mais uma vez estar conversando conosco aqui, ao vivo na TV 247. Muito obrigado. Carlos, para mí es una honra y una alegría estar con você y participar con sus ouvintes. Professor, já que nós temos, são vários temas aqui, vamos começar sem delonga. Queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, principalmente como vê o resultado eleitoral nos Estados Unidos, tanto do ponto de vista questão da derrota do Partido Democrata e a volta de Trump à Casa Branca, e como que isso também tem implicações tanto para nós na América Latina e do ponto de vista da geopolítica. Bueno, desde el punto de vista político, eu acho que bom, é uma eleição importante e que impacta no mundo imediatamente. Eu estou vendo na composição do gabinete do Trump um esforço por separar o que poderíamos chamar o Estado profundo, aquele complexo industrial, político, mediático, militar y Big Tech de Estados Unidos, que más o menos dicta la política, o por lo menos una parte de la política externa norteamericana. Eu não sei se ele conseguirá fazer isso, é decir, ele tem um compromisso de acabar com as guerras, e pelas guerras se refere exclusivamente, especificamente a guerra na Ucrânia e o Medio Oriente, mas há um compromisso ainda assim com Israel, y una bomba colocada, una bomba de tiempo colocada por Biden antes de salir de su gobierno, es decir, a disponibilidad de levantar, mejor dicho, las restricciones que tenían impuesto a Zelensky para usar armamentos de alcance intermediario en territorio ruso. Ese armamento fue utilizado complicando o panorama bélico, o panorama estratégico e geoestratégico do mundo, porque já não dá para circunscrever as guerras a uma ligação entre todas elas. Por outro lado, há um documento publicado 27 de julho de 2024 por uma comissão bipartidária, republicanas e de demócratas, que é um documento sobre defesa. Y en ese documento, se llama Relatorio Final de Estrategia Nacional de Defensa, há uma declaração de uma inexorabilidade de uma guerra mundial. En ese documento se deja claro de que há uma formação de uma frente ampliada, digamos, en múltiples teatros, o Indo-Pacífico, Eurasia, colocando nome aos bois, China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, e as alianças que possam configurar esses 4 países. Isso constituiria um frente, digamos, do mal, maniqueísticamente configurado, como normalmente eles fazem, es decir, o bem e o mal, para los cuales Estados Unidos en este momento no tendría condiciones de enfrentar. Esa guerra, entonces, para ellos es inevitable, dice el documento, inevitable, mas que solo podrían enfrentar no 2026. ¿Por qué? En este momento no tenían condiciones de equiparar fuerzas contra ese eixo, ya menos,
do mal. Então, há uma proposta de elaborar ou de progredir em três frentes estratégicos. Que sería básicamente la reformulación de la forma de fuerza norteamericana, es decir, Estados Unidos tenía fuerzas armadas incapaces de enfrentar esa guerra en teatros diferenciados y se propone una frente múltiple teatro, una traducción libre, múltiple teatro, es decir, una fuerza que pueda operar en el Indo-Pacífico, en Eurasia y en el Medio Oriente, básicamente, en el Medio Oriente. Eso por un lado. Por otro lado, una remodelación del diseño industrial. En este momento está claro que el diseño industrial norteamericano, el diseño industrial bélico norteamericano, es decir, ya tiene varias críticas de Rand Corporation, que es un diseño básicamente basado en los intereses de las empresas de producción de tecnología militar, basadas justamente en el lucro de esas empresas, es decir, el objetivo y el lucro de esas empresas. Y están viendo que hoy la guerra, particularmente la guerra más, digamos, central en este momento, la guerra de Ucrania, donde se está descortinando el panorama bélico actual y tal vez del futuro, que es una guerra de desgaste, es una guerra donde se exige mucho pulmón económico y armamento eficiente y eficaz y barato. Barato. Diferente, y en Rusia o modelo, digamos, o diseño industrial militar es es mixto, es decir, tiene industrias privadas, industrias mixtas, más a digamos, un direccionamiento, una política, estrategia de producción militar, bélica, dirigida a situación de combate. Entonces, exige, por un lado, a reformulación de antiguas tecnologías, por ejemplo, las bombas gravitacionales, colocar asas para tornarlas dirigibles, o novedades como el último misil que llegó Putin en una demostración que apavoró a Europa. Entonces, por un lado, entonces, estaba a reformulación da forma da força, por outro lado, a reformulación do diseño industrial militar, es decir, correndo para colocarse a misma altura o superar, digamos, o desenvolvimiento tecnológico de aquel eixo, es decir, Estados Unidos ainda no controla a hipersonía, que es justamente o novedoso desde el punto de vista bélico, o mesmo aviones, o Su-57, que fue mostrado en la feria ahora en China. Un avión extraordinario, es decir, que dejó congelados a los observadores de la industria militar norteamericana. Y finalmente, una tercera frente, entonces hablamos a forma da força, o diseño industrial militar y a política diplomática. Es decir, o tienen que desenvolver una diplomacia de aquí hasta 2026, visando operar por líneas exteriores a la conflictividad para tentar disolver las posibles alianzas de ese hecho. Lembremos que a China está en un avance diplomático muy importante no sur global en general, tentar disolver ese diseño diplomático do eixo do mal, para llamarlo de alguna forma, y fortalecer sus propias alianzas. Entonces, por un lado, fortalecer las alianzas de los Estados Unidos y sus satélites, es decir, Europa y a OTAN y sus satélites ahí de la región, y disolver las alianzas extranjeras. Bueno, eso son dos pesos. Por un lado, a bomba que deja o Biden aumentando, digamos, a presión sobre Rusia, es decir, convocando a Putin a elevar a posta en el teatro de operaciones, fortaleciendo los dispendios financieros en el Medio Oriente a través de la procuración israelense,
Isso é uma das bombas que deixou, digamos, para a política externa norte-americana, que vai balizar em alguma medida. É decir, o Trump, se quiser se antepor a esse estado profundo e a essa situação, ele vai ter que desmantelar os detonadores dessas bombas. E, por outro lado, esse documento de Estratégia de Defesa Nacional formulado tanto pelos demócratas cuanto pelos republicanos. Entonces, son dos líneas que más o menos definen un mundo de conflictividad. Es una consecuencia de lo que ya te hemos hablado en algunas oportunidades, es decir, a decadencia o a crisis do capital, como você prefere llamar, más a decadencia hegemónica de los Estados Unidos ante una emergencia de un sur que está contestando claramente a aquella hegemonía. Es decir, una crisis que ya se vislumbraba desde el comienzo del século, más que se faz claramente, es decir, se muestra con mayor claridad a partir de 2008 y la crisis financiera internacional, se aprofunda en el periodo de la pandemia, más, digamos, o grito, digamos, o ponto final dessa hegemonia, contestação clara, é em janeiro, fevereiro de 2022, na Ucrânia. É decir, Estados Unidos entra em uma guerra que desde um começo ele sabe, a Rússia sabe, que é uma guerra que pode ter um desdobramento global. Daí que Putin vem mantendo uma política, estratégia, me parece bastante acertada, ponderada, de manter en panos quentes sin utilizar fuerza exagerada en la frente como para mantener a guerra limitada al territorio que interesa de Donbass. No sé si respondí completamente. Y bueno, después tiene las consecuencias políticas del sistema democrático burgués. Não sei se quer que falemos agora, falamos depois. Né? Não, professor, porque eu acho que agora o senhor já deu um padrão muito geral aqui dos principais forças, elementos da conjuntura, mas eu queria que pudesse aprofundar a questão, agora, o fato de o Biden ter autorizado esses mísseis, os atacantes, que supostamente têm capacidade de entrar dentro do território russo, e o que muda isso? Porque, no fundo, a Rússia respondeu com essa nova arma que deixou grande parte do setor, comentaristas e articulistas políticos aqui europeus, digamos assim, ensarrilhos, como eles gostam de dizer. Então, se eu pudesse comentar o que significa isso, porque, no fundo, como o senhor anunciou, é uma guerra de atrito, ou seja, é uma guerra de... Vamos ver até onde vai aguentar essa atrição. Mas a minha questão, e aqui eu coloco, é o fato de noticiarem em que até hoje não há vídeos que comprovam o fato de se tem tropas norte-coreanas ou da Coreia Popular em território russo ou no território ucraniano. Também a questão já está sendo avançada pelo Financial Times, que a Rússia recrutando militares dos Yuts, no Iêmen. Então, assim, porque no fundo, no meu entender, eu não duvido que tenha lá norte-coreanos, é que criou-se um tipo de significação, vão dar motivos para a gente poder avançar algumas linhas vermelhas do lado de cá. Então, se eu pudesse contextualizar e poder analisar mais circunscrito a questão da guerra em território ucraniano, porque eu já fizemos aqui várias conversas em que nós tentamos denunciar a guerra em território ucraniano, mas é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, claramente, né? E acho que precisa, não sei. Então, se eu pudesse analisar mais o que mudou aqui, em última instância. Sí, porque estaba claro que el financiamiento de la guerra era básicamente norteamericano y con apoyo también de Europa, ¿no? Europa también estaba apoyando. Mas se mantenía, digamos, desde el punto de vista formal, en una guerra específicamente territorial dentro de los límites de Ucrania y básicamente en los límites de Donbass, es decir, evitando, por ejemplo, bombardeamientos en Kiev, en fin, en el interior da Ucrânia. É decir, sempre mantendo, avançando as linhas de frente e evitando maiores gastos, maiores, digamos, mortes de civis e tudo isso. É decir, é uma guerra bastante parcimoniosa que está sendo levada a cabo justamente
no que não tenha em mente a possibilidade da globalização desse conflito. Es decir, desde el punto de vista del desenvolvimiento del diseño industrial militar ruso, está prevista posibilidad de ese despliegue y ya fue activado en varias oportunidades, digamos, su sistema estratégico, es decir, el sistema nuclear. Cuando Finlandia entró en la OTAN, si se lembra, hubieron aquellos voz, digamos, de forma defensiva, más diciendo, advirtiendo la posibilidad de una escalada, y una escalada significa a dificultad de colocar frenos una vez que comienza a escalar. Y eso me da la impresión de que fue a provocación de Biden, es decir, provocar una escalada. ¿Por qué? Aquellos ataques, es decir, aquellos misiles jugados desde Ucrania para Rusia, son mísseis que não têm condições de atingir o alvo e ser conduzidos em seu voo hacia o alvo sem a interferência, sem a condução, vamos a ser claros, sem a condução dos Estados Unidos ou dos países europeus que dominam essa tecnologia. Es decir, es un voo misilístico satelital, es decir, eso tiene que ser controlado a o algo por los Estados Unidos. Entonces, el uso de ese armamento significa a entrada clara dos Estados Unidos, y eso también es lo que deja claro Putin en su discurso. Dice, ahora estamos en otra, a guerra mudó de naturaleza. Es decir, no es que tenga mudado no fundo en su esencia, mas sí en la formalización de la naturaleza de ella. Es decir, hoy está claro que Estados Unidos colocó su pé en Ucrania, es decir, en un mísil que atingió, bueno, en realidad fueron dos lanzamientos, ¿no? Que atingieron al territorio ruso. Inclusive en la segunda lanzamiento fueron misiles ingleses, o que incluye a Inglaterra. Y en aquel momento, en aquel primer momento, varios países europeos hablaron de que sí, que tenían que entrar, que tenían que subir, que tenían que escalar, até o emprego de Oreshnik, que o nome de aquel es un mísil de alcance intermediario, es decir, 3.500 kilómetros, eso es alcance intermediario, que puede llegar hasta 5.000 kilómetros, en fin, cargando seis unidades balísticas, y cada una de esas unidades con desempeño independiente, es decir, cada una de ellas puede separar para diferentes salvos, y cada una de ellas tiene 6 unidades de explosivos que pueden ser diferentes, también dirigibles independientemente para algo. Si nos vimos a fotos ahí, digamos, los vídeos, dos relámpagos que atingieron de manera convencional, con carga convencional, más que no deja de ser un estrago por la cantidad de mísiles, y una, digamos, la novedad de este mísil es la velocidad de Dave Mach, que es prácticamente 12.000 kilómetros por hora, es decir, prácticamente 3 kilómetros por segundo. Son indefensables, es decir, una vez que desce de tratos, que entra en la atmósfera, atinge una velocidad de que no da tiempo para reacción. Es decir, llegaría a Polonia en 2 minutos y medio, máximo hasta, digamos, Londres en 5 minutos, 6 minutos. Es decir, prácticamente no da tiempo a tener una respuesta. Y inclusive él puede tener carga nuclear. Es decir, por eso o Putin en su discurso dice que tiene almacenamiento, tiene stock de ese armamento, más que ya que esa fue una prueba en batalla, una prueba en campo de batalla, exitosa, y que ya estaba ordenando a producción en serie de esos misiles, y a incorporación de ellos en la doctrina nuclear. Doctrina que fue renovada también recientemente, inclusive antes del lanzamiento de los ataques
MS. Então, inclusive, o efeito desse míssil, daquele relâmpago que caiu na Ucrânia, foi ensurdecedor para o resto da Europa. Es decir, no ouvi ningún discurso de ningún líder europeo diciendo que tenemos que entrar en la guerra, tenemos que subir a aposta. Es decir, todos ficaron bien calados. Es decir, o efeito desse míssil foi muito eficiente, muito eficaz. Professor, se pudesse, tem um elemento que o senhor diz aqui dos seus três, a mudança da diplomacia, ou a mudança, a reconfiguração da força militar, armada, de guerra, e o redesenho industrial. Do ponto de vista diplomático, que é o que a comunicação social, a mídia reporta mais, eu acho que vai ser fácil de perceber a diferença entre Trump e a administração Biden. A minha questão, que se eu pudesse aprofundar, do ponto de vista o Biden, porque no fundo, assim, o modo como eu tento ler, o senhor pode discordar de mim, é que no fundo é um monobipartidarismo que nós temos nos Estados Unidos, é um partido único, que tem duas alas, enquanto a ala democrata está mais ligada à economia financeira, talvez, as forças do Trump estejam ligadas mais à indústria estadunidense. Então, quando o senhor reforça o fato de que há uma reconfiguração no desenho, o que o senhor quer dizer exatamente? Que esse eixo mudará mais para os Estados Unidos? É um pouco das promessas do Biden, das barreiras alfandegárias, seria por isso? Do Trump, peço desculpa. No, me refiero estrictamente ao diseño industrial militar, a lo que compõe a parte do complexo industrial militar, o que se llama o Estado Profundo. Obviamente o Trump promete, digamos, una serie de barreras arancelarias como para fortalecer la industria en general, la industria nacional, en la medida de sus posibilidades, de desenvolvimiento tecnológico y todo eso. Es decir, depende en una buena medida de importaciones de China. Es decir, para alcanzar o desenvolvimiento tecnológico de China, va a tener que correr bastante. Mas yo me estaba refiriendo exclusivamente a una estrategia nacional de defensa que está imaginando una guerra global, una guerra mundial inexorable, es decir, sin posibilidad de escapar de esa guerra. Esa guerra haberá, según ese documento, espero que ese documento esté ya rotundamente enganado, y para lo cual tem esas tres frentes de rediseño: industrial, da forma da força y diplomática. Entonces, ahí se refiere a parte industrial, es decir, una industria visando estrictamente a victoria en el combate. Es decir, no apenas suministrar armamentos para la OTAN y enriquecer a las industrias, sino también, além de enriquecer las industrias, que sea eficiente y eficaz en el campo de batalla. Es decir, Estados Unidos hace mucho tiempo que está procurando a hipersonía y ainda no alcanzó. Porém, o diseño industrial iraniano, en ese sentido, en el sentido de la hipersonía, está más avanzado que los Estados Unidos. Entonces, es normal un llamado de atención para, como se diría vulgarmente y poco académicamente, se colocar las pillas y asumir o controle de un diseño industrial militar capaz de abastecer una nueva forma da força, una forma da força renovada para estar a altura de esa guerra que ellos prevén como inevitable en el 2026. Agora eu percebi melhor. Eu fiquei na dúvida, eu falei, melhor perguntar, porque assim esclarece também aqui a nossa comunidade. Professor, tem um outro ponto aí que também que a gente procura analisar, quem faz análise geopolítica, são três grandes eixos, assim, que é o caso ucraniano, aí agora é o caso da Palestina e o caso de Taiwan. Taiwan, acho que não sei se vamos ter tempo para avançar, mas indo para o caso da questão palestina, entre Biden e Trump a coisa muda muito pouco, mas agora se pudesse analisar qual que é o impacto, porque nesse momento me parece que o Hezbollah está muito assim depenado, que foi eu sempre costumo dizer que quando o Hezbollah tem toda uma inteligência, uma organização, uma capacidade, o problema é que quando mete a religião no meio, eu acho que tira muito do nosso senso de realidade política e análise
geoestratégica. Então, se pudesse analisar como o senhor está vendo o fato de já ter Israel pratica genocídio na Palestina, não podemos também dizer isso. Há uma limpeza étnica nesse momento, em que está matar o norte pessoas de fome. O Hamas está muito enfraquecido e agora está praticar a mesma coisa no Líbano. O Líbano não tem dia que não explode um prédio, 3, 4 prédios em Beirute. Então, como o senhor está analisando esse desenrolar da questão militar, e claramente envolvendo aí a questão iraniana que o senhor acabou de acentuar? No, eu acho que Israel deu um golpe muito forte, militarmente na confiança do Hezbollah. Y mismo dentro de Irán, es decir, aparentemente a inteligencia israelense se infiltró en niveles de comando dentro, inclusive da guardia revolucionaria de Irán. Y obviamente no Líbano, es decir, tanto con los walkie-talkie, con los pager y después los walkie-talkie. Es decir, fue un golpe muy importante en los centros de comando y control e inteligencia. Es decir, pegó las cabezas, digamos, de organización y los medios de comunicación. Ainda así, en campo, no, obviamente está haciendo bombardeos, inclusive bombardeos en Beirut, dentro da cidade, mas en terreno não tem avançado tanto. E eu acho que Israel teve um golpe de realidade no bombardeamento de Irán a, a Israel, es decir, donde mostró a vulnerabilidade como se chama, da cúpula de ASO de Israel, es decir, atingió severamente, severamente con una tecnología. Ese fue un golpe. Y otro fue o revire que se propone Israel y que no consigue. Y no consigue justamente por la capacidad antiaérea de Irán. Capacidad antiaérea fortalecida por los S-300 y 400, tal vez también 400 que tenía disponibilizado Rusia, y o Sub-35 que está disponibilizando, es decir, vendiendo, emprestando, no sé cuál es o negocio ahí. Mas en última instancia, hizo, teóricamente, por lo menos por los trascendidos, Israel se propunha hacer 3 andanadas, 3 voos, 3 ataques de aviación israelense sobre Irán, y fue apenas una y frustrada. No atingió en realidad nada. Es decir, o sea que ahí tiene una frente de combate, es decir, a tesis do Grande Israel de un desequilibrio regional, porque a Grande Israel significaría un grande desequilibrio regional. Por eso algunos autores realistas norteamericanos eran a favor de que Irán tuviese bomba nuclear para equilibrar esa región. Mas también hubo una reunión de autoridades iranianas recientemente en Riyadh con el sector de Arabia. Es decir, los árabes aparentemente están apoyando el esfuerzo de Irán en la defensa palestina. Tal vez no estén tan preocupados con las palestinas como sí con un equilibrio regional. O Estados Unidos también tuvo algunos reveses ahí con los Houthis en el Mar Vermelho. Es decir, no está fácil esa región para el control israelense. Máxime que en este momento Israel ya no goza del prestigio mediático, fundamentalmente mediático, del que estaba gozando en el comienzo a partir del 8 de octubre, el 7 de octubre de 2023. Es decir, en aquel momento la imprensa toda estaba apoyando y no tenía ningún jornalista que no se refiriese a Hamas como o grupo terrorista Hamas. Es decir, muy embora sea un grupo político con lideranza, con representatividad en la sociedad palestina, en la falla de Gaza, a imprensa, cuando no falaban terroristas, rectificar o grupo terrorista de Hamas. Es decir, era una obligación editorial.
se referir ao grupo como un grupo terrorista, de maneira a desacreditarlo junto digamos, a forzas israelenses. Agora, o genocidio, como você bem colocou, olha, tem alguns elementos estratégicos que apontam ao genocidio. Quando você ataca hospitais, centros de culto religiosos, escolas, universidades, se quiere acabar con la cultura, se quiere acabar con la historia, se quiere acabar con un povo. Eso es un genocidio, eso es un holocausto. Coloque o nome que você quiser, mas não é menos que isso. Son ya cerca, os números oficiais já estão próximos dos 45.000, sendo a maioria de mulheres e crianças. Também não é casual que sejam mulheres e crianças, são mulheres e crianças atingidas estrategicamente, são alvos estratégicos das forças de defesa, entre aspas, de defesa israelense. Es decir, há un ataque deliberado a eliminar as matrices do crescimento vegetativo da Palestina e dos centros de desenvolvimento cultural e religioso de un povo. Então, isso modificou a balança, digamos, da mídia. Hoje a mídia já está condenando a Israel. O Tribunal Penal Internacional também acusó de genocidio, está clara la palabra utilizada por los tribunales es esa, es decir, y a prisión, decretó a prisión de Netanyahu y del ministro de la Defensa. También hay una crisis por detrás entre el Ministerio de la Defensa, el ministro de la Defensa demitido y Netanyahu, es decir, las cosas no están tan pacíficas dentro de Israel. Por tanto, esa es una frente quente, porque el propio documento está apuntando esa frente, digamos, del Medio Oriente como un campo de batalla, una frente de guerra. Esa frente no está fácil de ser resolvida ni diplomática, ni militarmente, ni políticamente. Es decir, lo que se está consiguiendo es un bloque, digamos, no diría una alianza, mas sí una aproximación del mundo árabe con Irán. Entonces, eso está ficando cada vez peor. A exhibición do armamento chinés en la feira en la reciente feira de China, fue una muestra realmente de los avances tecnológicos así que fantásticos. Portaaviones de drones, portadrones, digamos, no sé cómo se llamaría eso, portadrones también tripulados sin tripulantes, sin seres humanos que tripulen a nave, es decir, remotamente dirigida. Aviones, drones que pueden cargar 6 toneladas de explosivos, 6 toneladas de armamento. Son desenvolvimientos tecnológicos apavorantes para cualquier conflicto. Entonces, parte de ese mundo que estamos viendo hoy, ainda con discursos cada vez menos quentes con relación a la guerra de Ucrania, que comiencen a ver sus intereses. Intereses que fueron danificados con la guerra de Ucrania. Tuvieron que comprar o gas más caro de los Estados Unidos, es decir, y las lideranzas europeas o propia Schulz está realmente no tiene condiciones de hacer a sucesión. No solo no tiene condiciones de hacer a sucesión, sino que abrió o campo, o si você quer, quebró a casca do ovo da serpente. Es decir, la extrema derecha está creciendo fuertemente en toda Europa, no por falta de opciones, tal vez por falta de opciones políticas también, mas porque o sistema democrático no nos está resultando satisfactorio para las demandas sociales. Es decir, está aumentando la pobreza, está aumentando el desempleo, está perdiendo las expectativas de futuro. O futuro europeo fue secuestrado. O futuro europeo. La posibilidad de imaginar un futuro, Europa perdió. Y eso va a tener que ser reconfigurado, mas eso lleva mucho tiempo y mucho tiempo en paz. Professor, Não, não.
Não, travou aqui um bocadinho, é que travou um bocadinho. Eu queria dizer, é porque isso o senhor coloca do descontentamento generalizado, em que a AfD está crescendo muito na Alemanha, no fundo, há um movimento neofascista na Europa com muita força e muita intensidade, porque a minha questão, muitas vezes, eu insisto com vários colegas e camaradas, é dizer que eles podem não ganhar a eleição, mas eles acabam por criar uma força social que quase cria uma nova hegemonia, que é um pouco do que o Trump conseguiu nos Estados Unidos, essa hegemonia reacionária, claramente racista. Então, eu acho que é importante sinalizar esse elemento. E aí, algo que me vem à cabeça, quando a gente fala que o sonho europeu foi embora, é porque esse welfare state europeu começa a declinar quando acaba as colônias, né? A partir da descolonização, não tem mais aquele manancial de sugar recursos do lá. Claro que o sistema imperialista tem outros mecanismos, outras forças, mas o capitalismo alemão está subordinado aos interesses estadunidenses. Então, infelizmente, a inflação aqui está com o meu custo de vida. Professor, agora não temos muito mais tempo e eu queria sair um pouco da geopolítica e voltar para o Brasil, porque, como disse na primeira intervenção, eu acho que nós da esquerda, aí, da cor que você tenha, de um modo geral, acabou por ter um trauma com a questão militar no Brasil e nós nunca tratamos a questão militar. E agora, essa semana, foi divulgado na imprensa que dois generais cabeça, o general Heleno e o general Braga Neto, estavam colocaram em marcha, na verdade, né? Fizeram um plano para matar Lula e agora camarada Alckmin, muitas aspas nessa ideia, e o Alexandre de Moraes, para que, no fundo, e aí, se o senhor concordar comigo ou não, fique à vontade para discordar, eu acho que a estratégia do general Heleno e no fundo, do partido fardado, não era devolver o poder ao Bolsonaro, era matar Lula e sucessores e afim, e assumir uma nova tutela militar. Então, se o senhor pudesse analisar como que o senhor entende esse fenômeno, se corrobora ou não, fica à vontade, em relação que aspirações dos militares não era ter um totem, mas era ter diretamente o partido fardado a comandar, e como que isso nós podemos fazer a nossa leitura hoje em termos de estratégia política nesse momento. Estrategia política es lo que está faltando, me da a impresión. Mas con relación a, digamos, a análisis da situación no Brasil, isso é, olha, já desde o primeiro governo de Lula, do Partido dos Trabalhadores de Lula, que ganó con un 70%, lo que no se imaginábamos, digamos, do campo democrático, para llamarlo de alguna forma, o a izquierda, era que se colocarían límites a interferencia de las Fuerzas Armadas en el Estado, se limitaría, se regularía, habría control civil sobre los militares y conducción política de la defensa. Una cosa es el control civil sobre los militares y otra es la conducción política de defensa. Nada de eso aconteció. Es decir, la primera discusión que hubo con el ministro de la Defensa, que era Viegas, Viegas fue demitido, fortaleciendo la posición militar. Da a impressão de que o Lula sempre tentou ter compor com os militares, conformar as demandas militares para poder fazer suas reformas, es decir, en última instancia, un sindicalista de resultados, y lo que pretendía era modificar, y realmente fez algunas cosas, se tiró un porcentaje muy grande de la miseria, alimentó a una sociedad de faminta, es decir, son cosas destacables, muy destacables, en un mundo en el cual a fome no importa. Es decir, están morrendo, según a Deutsche Welle, que no es de izquierda ni mucho menos, están morrendo 5.700 personas, 5.700.000 personas de fome por año. 5.700.000 personas de fome por año. Eso es una guerra silenciosa, levada a cabo por la capital. O capital faz mortes, no necesariamente con armas, faz también con la fome, es decir, define quién puede vivir y quién no, y quién es descartable, y deja a morrer miserablemente, literalmente, de fome.
Bom, então, essas coisas foram boas, mas não houve controle sobre os militares e em realidade, os últimos cargos do generalato para passar para as 4 estrelas son consideraciones de orden políticas, donde o ministro da Defesa tem que estar atento, por lo menos para que un torturador no llegue ao comandante do exército. Levar a cabo a Comisión da Verdade. Só a Dilma, no segundo mandato da presidenta Dilma, tentou montar a Comisión da Verdade. A Comisión da Verdade. É dicir, Brasil é un país que non ten dereito á súa historia. Ainda os militares conmemoran o 64. Es decir, son militares golpistas desde su comienzo. Son formaciones de guardas sociales, de control social. Esa es la formación do militar, no apenas brasileño, sino latinoamericano en general. Son, digamos, fuerzas para teatro secundario de la estrategia imperial. Antes podía ser Inglaterra, antes era España, después fue Inglaterra, después Portugal y hoy los Estados Unidos, más en última instancia, son fuerzas de represión para teatro secundario, es decir, la represión social o control social para manutención del capitalismo. Eso es utilidad de nuestras fuerzas armadas. No tienen condiciones de enfrentar soberanamente una guerra, es decir, de defender a voluntad de la sociedad, ni les importa con la sociedad en realidad. Entonces, no hubo ese control, no hubo conducción política de defensa. Los militares son una corporación fechada, separada de las sociedades, y por encima de las sociedades. Recientemente hubo un discurso de un general hablando de eso, que tenemos que estar acima de las circunstancias. ¿Cómo acima de las circunstancias? Eles son las circunstancias. Los militares son las circunstancias. No pueden estar acima de... Bueno, en fin, eles começaram a organizar o governo Bolsonaro, no es que fueron cooptados pelo Bolsonaro. Bolsonaro fue instrumentalizado por una política de poder de los militares brasileños, que se coloca de manifiesto desde que fue convidado a hacer una conferencia en las Agulhas Negras, sí, cosa que es absolutamente prohibida, mas ele fez. Y de ahí salió ovacionado como mito, un militar, un capitán que fue acusado de terrorismo de las propias Fuerzas Armadas. Entonces hubo toda esa operación o preparo del golpe contra Dilma, que también fue una operación militar. Piensa que comenzó con una manifestación por 20 centavos, 30 centavos de boleto, en sí, una centena, 2 centenas de personas, de jóvenes, y en menos de un mes, en 27 días, 26 días, ya estaban pidiendo o impeachment de Dilma y el retorno de los militares, con militares inflables, bonecos gigantescos de militares inflables. Eso no se fue de un día para otro. Eso llevó toda una preparación también mediática, operada por la familia militar. Entonces están ahí, es decir, ahí lo que estamos viendo son los que están claramente comprometidos con los golpes. La cuestión de los asesinatos es jurídicamente más complicado porque no existe tentativa de asesinato, existe asesinato o no asesinato. Mas sí existe la tentativa y el preparo para un golpe y para un ejercicio de fuerza contra el sistema democrático. Eso, y organización criminal. Esos 3 elementos están claramente definidos con militares comprometidos de alta patente y que estaban comprometidos con el gobierno. Aparentemente hubo generales de algunos comandos regionales que no adhirieron al golpe, o que no significa oposición al golpe, ni significa denuncia do preparo para el golpe. Es decir, simplemente ficaron na moita esperando a ver o que acontecía. Es decir, no apoyaron o movimiento golpista, mas no obstruyeron ese movimiento, no denunciaron ese movimiento, no se opusieron a ese movimiento. Entonces,
o difícilmente a situación, digamos, en ese sentido de la democracia, no, porque es incomprensible una democracia sin subordinación, no apenas formal, no es una subordinación meramente formal, sino un complemento material a esa subordinación formal que significa relación de mando y obediencia. Ese es o conteúdo semántico da subordinación formal. Es decir, quando há un mando do presidente contra os intereses da corporación. Ese teste ningún presidente fez. Por ejemplo, disminuir el número de ingresantes en las aulas. ¿Por qué precisamos tantos militares? ¿Por qué precisamos tantos generales? ¿Quién hace esa discusión? ¿Por qué no se discute socialmente si la defensa es una política pública? ¿Por qué no se discute públicamente con la sociedad qué defensa queremos, qué es lo que nos está amenazando, contra quién precisamos nos preparar y cómo precisamos nos preparar? Eso no, ni siquiera no ingreso daqui da SPSEC, da escola preparatória, se consigue entrar nos planos de estudo. Es todo secreto, es una corporación absolutamente hermética, fechada. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Es decir, falta un baño de democracia en las relaciones entre los civiles y los militares en el Brasil. Sin esse baño y sin la recuperación histórica de la verdad, a democracia está condenada. Esse é o meu parecer, né, pessoal. Não, professor, porque qual que é a minha questão que eu vou assistir nesse ponto, e aí o senhor já logo no início deu uma pista. O 8 de janeiro abriu uma possibilidade para nós fazer, não falando mudar as Forças Armadas, mas fazer a reformação de currículo, que é uma coisa assim, que do ponto de vista, não é nada, assim, mas é alguma coisa, ou seja, e ali vazaram-se áudios do próprio comando dizendo que estavam preocupados, que ia haver ter mudanças, e agora no final de sua fala o senhor enuncia novamente, por que formar tantos quadros generais? E a minha questão essa situação coloca mais uma vez os militares na defensiva. O que a gente faz? Fazer piadinha não resolve, assim. E há um setor da esquerda que está transpondo o combate a esse setor golpista ao STF, ou seja, como a institucionalidade fosse resolver o problema. Em última instância, quando o filho do Bolsonaro fala com um cabo no soldado na frente do STF, ele não está mentindo. Eu acho que precisa dizer isso. Se os milicos que acharam que tivessem apoio externo, eles tinham feito alguma coisa. Eu acho que o golpe não aconteceu porque não veio apoio de onde sempre vinha, aparentemente. Então, autorização. 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 Então, a minha questão é, o Trump voltando aí à Casa Branca, o governo Lula, infelizmente, e aqui eu falo muito bem, está aplicando uma agenda neoliberal no lombo do povo, está fazendo corte de BPC, prestação, benefício de prestação continuada, ou seja, aplicando austeridade, o que o Bolsonaro fez em 2019. Toda a esquerda criticou, dizendo que era neoliberalismo, e agora, ao invés de nós garantir a nossa base social, que foi o que deu a vitória ao Lula, com as calças na mão em 2022. Agora estamos a arriscar a romper essa nossa base social histórica, que sempre votou na esquerda, e passando, mais uma vez, o cavalo enfiado nos milicos, não colocando eles contra a parede, mantendo o Múcio lá, que é um porta-voz dos militares, agora Trump nos Estados Unidos. Não é que eu não faço essa inferição que logo o Trump está lá, logo tudo que o Trump e o Bolsonaro tiverem as mesmas ideias vai coaduar. Não é bem assim. Mas se for interesse dos Estados Unidos, do ponto de vista da geopolítica, eles irão interferir, irão garantir o golpe. Então, minha questão é nesse sentido. Essa nova conjuntura que toda internacional que se abre, mais a interna, como que nós enfrentamos isso? Olha, a esquerda aceitou jogar no campo que definia a direita, é decir, entrar no jogo democrático, fazer da democracia um valor abstracto para jogar no campo eleitoral con medios de comunicación concentrados, son medios de comunicación monopolizados, concentrados, es jugar no campo do inimigo. Es jugar no campo do inimigo, es decir, os partidos de izquierda, de centro-izquierda, socialdemócratas, pino que for, para ganhar as eleições, tem que comprar o discurso dos medios de comunicação corporativos. Deixan de lado a ideologia para ganhar as eleições com o discurso que impõem os meios de comunicação de massa. Enquanto que a direita faz questão, a uma ideologia
digamos, más reverberante, es a ideologia da extrema-direita. Por quê? Porque a esquerda tem medo a ter uma ideologia. Tem medo a defender os valores históricos da esquerda. Eles, não, porque se defendemos a esquerda, vamos a parecer da ultra-esquerda. Hoje a extrema-esquerda está no centro. E o resto é tudo à direita. É tudo à direita. É decir, a esquerda, nós aceitamos jogar o jogo da democracia no campo definido, trazado pelo capital. Pelo capital, es decir, quem vai ganhar as eleições já está definido. Aquele que aceite, primeiro, as regras do jogo e, segundo, o discurso aceitável aos ouvidos adocicados de uma sociedade narcotizada por esos mesmos medios de comunicação. De pronto aparece una extrema derecha con un discurso, puede ser mentiroso, no importa, mas tem pauta, tem ideología, y eso convoca, eso conmueve, eso alinea a sociedades que no tienen acceso a cultura, que no tienen acceso a comida, que no tienen empleo, que no tienen casa, y que van a votar con él. Es decir, ¿qué aconteció con el Partido Demócrata? Esqueció a los trabajadores. Esqueceu dos trabalhadores, perdeu, digamos, que isso não sou eu que está dizendo, é o Sander, que está dizendo que é uma esquerda, digamos, dentro do Partido Demócrata, mas eles esqueceram dos trabalhadores para poder vencer o discurso que a mídia permite. Não esqueçamos que as guerras todas, ou prácticamente todas, foram começadas ou continuadas pelos demócratas, ou aprofundadas pelos demócratas. É um partido da guerra que obedece a esse complexo industrial militar. Eu acho que a esquerda precisa recuperar seus valores fundamentais e sair sem medo a declarar su izquierdismo desde el punto de vista ideológico, valorativo, de sus principios. La izquierda perdió su horizonte, perdió su futuro por entrar en sistemas electorales definidos. No sé, mi opinión pessoal, disculpa. Não, ô professor, é algo assim, o senhor estava falando, eu tinha, pouco antes de entrar aqui, eu escrevi, até vou ler para o senhor ver como, que eu acho que nossas ideias estão, eu até escrevi assim, ao precisarmos incorporar e adotar ideias hegemonizadas pelos nossos adversários, o nosso projeto perdeu capacidade de iniciativa e pautar o debate na sociedade. Eu estou escrevendo aqui um artigo, então eu acho que é um pouco isso, fomos sendo domesticado ao ponto de não pautar pautas fundamentais, digamos, para a classe trabalhadora. Então, é necessário, a esquerda tem que ficar na oposição, mas o que não pode é perder seus princípios, seus valores, seus horizontes, seu projeto político ideológico, sua ideia de sociedade, seu futuro. Não pode entregar o futuro. Uhum. Eu só queria poder aqui, professor, tem aqui a Ana Maria Inês aqui, disse que ela não gostou muito do fato acho que fui eu que denominei partido militar, mas é a forma como eu tento ler as Forças Armadas, porque se a gente olhar para a história moderna, os militares sempre, em certa medida, foram a tutela política na Europa, Portugal, por exemplo, os militares até 74 era o eixo dinamizador da política, e no Brasil não é muito diferente. Então, por isso que eu denomino partido militar não no sentido burguês do termo, partido formal, mas um partido quanto a força, quanto uma parte da sociedade que tem força armada, nesse caso, não é força social. Então, é só por isso que gostando ou não, essa é uma realidade, querida Maria Inês. Então, não, professor... Eu entendo a posição de Maria Inês, é um conceito de arrepiar, mas o certo é que os militares se ordenam politicamente e com desejos de poder, é decir, não apenas daquele poder que se exercia por detrás, mas assumir a condução direta do poder. Você vê nas eleições cosa que es prohibida, sargento no sé qué, teniente no sé cuánto, coronel no sé cuánto, como candidatos al proceso electoral. Eso es prohibido. Ellos no pueden colocar su grado de militar como parte de su argumento político en un sistema electoral. Eu não sei, talvez o conceito possa soar duro para seus ouvidos, mas eles são uma organização política con desejos de asumir o poder. Eso está claro.
Infelizmente isso é claro. Professor, queria poder finalizar essa nossa conversa aqui, agradecendo uma vez a sua disponibilidade e aqui trazendo um pouco de todo o seu conhecimento de uma longa vida de estudo, de pesquisa, de análise. Que o senhor pudesse deixar aqui um comentário final, como o senhor quiser finalizar aqui, porque eu acho que é importante também deixar uma mensagem ao pessoal aqui, e mais uma vez reforçando, quem não conhece e puder ter acesso, o professor escreve, agora o tempo não tem conseguido escrever, mas escreve no Opera Mundi, tem lá uma coluna em que tem artigos muito, muito interessantes, muito perspicazes do ponto de vista da análise geopolítica. Então, deixo cá para o senhor passar uma mensagem final. Obrigado. No, eu agradeço, desculpe que a veces eu me emociono falando, coloco minha posição, mas eu acredito que não existe ciência não valorativa. Nós, como cientistas, o que procuramos é objetividade. Y no es objetividad, sino es a partir de un punto de vista, es decir, un punto de vista que es valorativo, es cosmológico. Son mis valores y es en función de mis valores que me posiciono frente a realidades para analizarla. Es decir, que mi análisis sea valorativo y posicional, y necesariamente posicional, epistemológicamente posicional, no significa que no sea objetivo. Es decir, la objetividad significa que si você concorda con mis presupuestos, tenemos que llegar más o menos a la misma conclusão. Então, obrigado, professor, por mais essa conversa, e vocês que nos assistiram até agora, agradeço aí, tendo um pleno domingo à tarde para vocês, para mim noite aqui já, de estar aqui nos acompanhando, e quase 1000 pessoas aqui assistindo, então é uma alegria enorme poder conversar. E você que assistiu e achou importante essa live, que possa partilhar com seus amigos, no grupo dos parentes aí, mesmo que dê uma briga de vez em quando, não faz mal. O conflito é o normal da sociedade, tá? O Durkheim estava errado. Mas está bem. Então, pessoal, fiquem bem. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.